Olá, crianças do terceiro ano. Espero que vocês estejam bem, a família também. Então, nós estamos aqui hoje para rever, né, os nossos conteúdos do primeiro capítulo, certo? Então, nós vamos relembrar o que nós estudamos, né, o que nós aprendemos, né, e nós vamos estudar novamente os aspectos culturais da cidade do campo. Tá certo? Então vamos lá fazer as nossas revisões. A gente vai passar aqui. Olha só, nós vamos falar sobre as diferenças de lugares, diferenças de culturas, né? Vocês sabem que nós temos uma linguagem diferente de uma linguagem da pessoa que vem, vamos dizer, do Rio de Janeiro, de São Paulo, né? Conhecemos as nossas frutas e verduras, né, de uma forma e de outra cultura, de outra pessoa que vem de fora, de São Paulo ou do Rio, conhece por outra forma, né? Por exemplo, aqui nós conhecemos ata pela nome ata, né? E já eles conhecem por fruta do conde, né? Fruta do conde, entendeu? E outros nomes. O pão, né? Eles falam de bisnaga. Então são diferentes culturas, diferentes lugares que têm uma determinada também tradição e tudo. Então nós vamos falar sobre isso, essas culturas, essas tradições, tá? Então, além de lugares diferentes, nós conhecemos também as paisagens, né? Tem paisagens também diferentes. E nós vamos reconhecer por diversas maneiras, né? Essas maneiras estão relacionadas a diversos fatores, como eu falei, né, do cotidiano, da linguagem, da cultura, do conhecimento. E esses conhecimentos que nós temos é passado de geração em geração, né? É passado do pai para o filho, né? E assim por diante, certo? Então, esse acúmulo de experiências que determina a maneira como vivemos, chamamos de cultura, né? O exemplo bem claro, como a tia já acabou de falar, nós também conhecemos, né, em diversos fatores, né? O exemplo também muito claro é diferente de língua falada ao redor do mundo, né? Que até a tia já mencionou. Então, elas são ensinadas aos mais jovens, pelos mais velhos, né? E sofrem transformações ao longo desse processo, né? Como a tia já falou, que é passado, né, de geração em geração, tá? E até mesmo entre as populações falantes da mesma língua, há diferenças regionais também, né? Os sotaques, né? As expressões locais são exemplos dessa diversidade cultural, tá bom? Então, na imagem, gente, nós vimos aí, né, os grupos musicais na abertura do nosso livro, né, como a tia mostrou agora. Então, até nisso também tem diferença na vestimenta, né, como é que cada um se veste, também tem essa diferença, né. Então, tem os grupos, realmente, as letras de música também são diferentes, certo? De acordo com o que cada lugar, né, cada região, certo? Então aqui nós vamos falar sobre, já que a gente está falando de cultura, né, de festividade, de música, né, de grupos, nós vamos falar agora do carnaval, tá? Carnaval é uma das festas que reúne muita gente, né, pessoal? Muita população. Só que por conta da pandemia, né, não vai ter carnaval esse ano em muitos lugares, né? Não vai ter de jeito nenhum, né? Porque a gente tem que se preservar, né? Se resguardar, né? Para quando tiver tudo ok, a gente brincar o carnaval, não é isso? Ter os feriados do carnaval e tudo. Então, o carnaval, gente, é o tempo que as pessoas, né, fazem um festejo, comemoram, brinca, né, tem a folia, tem a festa, né? Mas vocês sabiam que carnaval não era sempre o nome, não foi sempre o nome carnaval, né? Tem uma história por trás desse nome, né? Vocês sabiam que de muitos anos atrás, na época da colheita, né, a festividade, quando eles iam colher, né, plantar e colher na lavoura, eles cantavam, né? Eles faziam rituais e tudo, cantavam.
E aí, com o tempo, essa música foi aumentando, foi mudando, né? E aí tornou-se, não é o carnaval. Só que antes de ser o nome carnaval, ele se chamava de endrudo, endrudó. Só que não era diferente do carnaval que é hoje, né? Antigamente, né, esse endrudo era só assim. As pessoas saíam à rua, fantasiadas, não tinha música, né? As pessoas jogavam goma, jogavam cheiro, água de cheiro nos outros, né? E assim, com o tempo, foi ficando tradicional, uma cultura mudando, né? Também a mudando as pessoas, né? A população e tudo. Aí foi que começou o carnaval. Mas começou, como eu estou te falando, no chamado período colonial, tá? Que começou. Então, eu vou ler um pouquinho do trecho aqui para que vocês entendam melhor. Ó, de origem europeia, o carnaval surgiu aqui na época em que o Brasil era administrado por portugueses, no chamado período colonial. Nesse período era chamado de endrudó. Endrudó. O endrudo era uma atividade em que os brincantes saíam às ruas em grupos, com rostos pintados e lançando uns aos outros farinha de água com odores diversos, né, como limão, limão de cheiro, né, que era uma característica dessa época, certo? Então vocês devem entender melhor, não é isso? Vamos passar. Olha só, aí que a tia leu, né, esse trecho, nessa parte, tá? E aqui nós vamos falar das festividades em algumas cidades. Como em Salvador, na Bahia, tem os tradicionais carnaval movido ao som, né, de bandinhas locais, de trio elétricos, né? E nós temos em Pernambuco também. Pernambuco é especial em Olinda, né? O carnaval, ele é feito, que é o nome da dança, né, que é muito conhecida, né, que é o frevo, tá, pessoal? O frevo. E aqui tem mais um pouco falando sobre o frevo, né? Além do frevo, também são tradicionais do Carnaval de Olinda os desfiles dos bonecos gigantes, feitos geralmente para homenagear personagens do Brasil e do mundo. Temos também, agora eu vou passar aqui, temos também o Galo da Madrugada. O bloco do Galo da Madrugada, ele é destaque em Pernambuco, certo? Né? Na época tem o Galo da Madrugada, que lá é muito conhecido, que é em Pernambuco. Vou passar aqui. Tem também, né, conhecimento, agora nós vamos falar sobre o Bumba Meu Boi, né? O boi representa o boi, que é o Bumba Meu Boi. Então, esse boi aí, ó, essa imagem que tem aí, é sobre o Bumba Meu Boi, tá? Tem a história que tem aqui, vocês já leram em casa, eu tenho certeza, porque aqui a gente leu também em sala, que aqui é uma revisão, não é? Então, vocês vão ler também, tá bom? E aqui nós vamos falar agora das festas juninas, olha só. A origem das festas juninas é anterior à formação do Brasil, quando alguns povos organizavam festas para celebrar o início do verão e pedir fartura nas colheitas, né? Com o tempo converteu-se em uma festa religiosa. Em Portugal, coincidia com a data em que comemoram, né, ou comemora o dia de São João. Por isso era chamado de festa joanina, né? Por conta do São João, né? E São João é muito bom também, as festas juninas é muito bom, né? Fora tem as festividades, né? Tem as comidas típicas também, que é muito bom. Tem a maioria das comidas típicas, né, da festa junina é feita com milho, né, pessoal? Pois então. Aí aqui nós temos, né, nós estamos também falando mais um pouquinho sobre a festa junina, né, que alguns locais é conhecida como festas caipiras, né, por remeterem tradições da zona rural, ligadas com a plantação, com a colheita, com a dança, com a música, né, a vestimenta, a culinária, como a tia já falou, que são as comidas, né, tradicionais, que é o quê? Que é pipoca, paçoca, pé de moleque, canjica, né? Curau, bolo de milho, pinhão, tapioca, né? E outras, né, especiarias, né? Outras gostosuras, né, pessoal?
E a dança, né, da quadrilha, ela é uma coreografia praticada pelos grupos que executam, né, os passos, né, a dança, né, e fazem, narram do cotidiano, da vida de cada um, né, na lavoura também, não é? Então, muito tradicional, aonde? Na região Nordeste, né, na nossa região, né, Nordeste, não é isso? Onde são realizadas competições em quadrilhas. Essas festividades vêm ganhando destaque nos últimos anos e se convertendo em eventos que reúnem milhares de pessoas, né? Então, realmente é uma festa muito bacana, muito bonita, é uma manifestação cultural, né, tradicional, que nós nos divertimos, brincamos, dançamos, comemos bastante comida gostosa, né? Pois então a gente vai passar agora. Olha só, né, que eu estava falando, estava lendo e tá aí a imagem, né, do que a tia estava falando, que é costume, que é tradição, que é manifestações, né, que tem no grupo, que é parte da cultura, que é cultura, né, que toda essa riqueza cultural é que nós estamos estudando, conhecendo, participamos, não é? Então vamos lá. Aqui nós temos as atividades do FA, tá bom? Essas atividades também eu já fiz a correção, já falei com, revisei com vocês, né? Já fiz em casa com vocês e na sala de aula também, mas a tia tá passando novamente, tá certo? Então, aqui nós falamos sobre o carnaval, né? Então, o carnaval brasileiro teve início ainda durante o período colonial. Uma de suas primeiras manifestações era chamada de Endrudo, e é uma festa que foi feita, né? Que foi a origem dos portugueses, né? Vamos aqui. Aqui nós temos também falando sobre a festividade, né? Carnaval. Então, aqui nós temos tanto o Carnaval do Rio, né, como o Carnaval de Salvador. E aqui tem falando sobre eles, né, que o Carnaval do Rio, eles têm, né, vai para a rua, tem na avenida, né, que tem os desfiles. Em Salvador também tem os brincantes que participam, né, de trio elétricos, né? Olha só, aqui nós vamos falar sobre a importância, né, do carnaval, como a gente já falou, para a cultura e para a economia, né, para o turismo, né? Então, se sabe que é muito importante para a economia, né, porque a cidade realiza muitas coisas, então vem renda, né, vem a renda, né, gera muita renda, né, gera impostos, né, e tudo, né? Então, quem trabalha, né, imposto, que trabalha abastecendo, quer dizer, quem vende as comidas, né, a viagem também que vem para cá, os hotéis também ganham. Então, é uma renda boa, né? Aqui nós temos uma pesquisa que aí deu a sugestão, mas você fez com certeza a sua. Aqui nós temos, né, para ligar, né, ligar sobre os lugares, né, para os seus, para se é o boi bumbá, se é o boi calemba, se é o boi de rei, se é o boi pintadinho. Então aqui estão todos ligados para a sua, o seu lugar, tá, de origem. Aqui nós temos falando sobre a festa do boi bumbá, né, que ocorre em Parintins. A tia colocou também aí, ele pede que você fale sobre o Curupira, que é um personagem que faz parte do folclore, né, que é do folclore brasileiro, que tem origem nos povos indígenas, tá? Aqui nós temos falando mais um pouco sobre qual a origem da festa junina, né, como a tia já explicou anteriormente, né, você pode colocar aí, tá certo? Tá bom? Agora, deixa eu te passar aqui para o próximo, né? Olha só, aqui tem para você, né, ver a pintura, olhar, veja, você falar, né, a pintura da esquerda retrata o quê? Retrata a festa junina tradicional, né? Então, você vai falar, a outra, né, retrata o quê? Né, no meio da zona urbana, né? Aí retrata também que na colônia, né, na época da lavoura também, né,
que está na lavoura, que é a parte que está do lado esquerdo, retrata a festa junina, como era antes, né, no passado, como era, né, na época da colônia, e aqui no interior, você quer no interior, a outra na cidade, né, você vai relatando aí, tá bom? Olha só, pessoal, aqui nós vamos falar sobre diferentes culturas, né, você vai citar, né, o exemplo, tá bom? Aí já tem uma informação, né? Se você fez, se você precisar de alguma informação, tá aí, tá bom? E tem para circular, que é a letra B e a letra D, né? Dessa questão. É justamente falando sobre as alternativas corretas, tá? E aqui também nós vamos ligar, né? Estamos ligando aí para as festas, a sua figura responsável. Então, nós temos o carnaval, tem o boi bumbá e tem a festa junina, tá bom? Aqui é a nossa cruzadinha, né, que é da página 107 do FA. Então, você vai procurar na cruzadinha e vai completar as frases, né, com essas palavras que estão aí, tá bom? Que é oca, madeira, etnia, mandioca, tapioca, idiomas. E aí, na segunda questão, você vai ler e vai colocar se é verdadeiro ou é falso. E aqui nós finalizamos a nossa revisão, certo? Espero que vocês tenham gostado da revisão de geografia, tá bom? E que vocês estudem para nossas provas, tá certo? Que irão acontecer, tá bom? E se cuidem, fiquem com Deus. Beijos da tia Cris. Até as próximas revisões, tá bom? Um cheiro grande, lembrança para os pais, tá certo? Tchau, tchau.